Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada e abra comigo a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 13, verso de número 14. Amém? Se você não tem como pegar a tua Bíblia física neste momento, não tem problema não. Nem apenas redobre agora a tua atenção, porque esse é um momento muito especial que o Senhor vai falar com você. Elimine agora todo foco de distração em nome de Jesus, amém? E eu já vou fazer a leitura da palavra do Senhor que diz assim, 1 Crônicas 13, 14. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Convido você que pode, feche os teus olhos, liga o teu pensamento no Senhor, no trono da graça. Convido você a orar comigo neste momento, Pai. Na tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração. Pai, nós estamos diante de ti, Pai, diante da tua palavra que é santa. Pai, nós ansiamos ouvir a tua voz, precisamos da tua voz, Senhor. Jesus, ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sabemos que o Senhor fala através da Bíblia, sabemos que a Bíblia é a tua palavra, sabemos que o Senhor fala através do teu Espírito e que o Senhor usa os teus vasos de barro para falar conosco, Senhor. Fala, pois, agora conosco, Senhor, e nos edifica, fortalece, em nome de Jesus, Pai, dá direção. É o que eu te peço, meu Deus querido. Certo que o Senhor já está, meu Pai, falando os corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Aleluia. Amado, a arca da aliança, a arca de Deus, ela é um símbolo da presença de Deus na terra. Foi, pelo menos por muito tempo, no tempo da antiga aliança, o símbolo da presença de Deus, porque a arca da aliança ela continha as tábuas dos 10 mandamentos, do decálogo, os principais mandamentos de Deus. A palavra de Deus estava ali inserida. E você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de verbo divino. Em Apocalipse ele é chamado de a palavra de Deus, o verbo divino encarnado, a palavra de Deus encarnada. Então a palavra de Deus, Jesus, símbolos da presença de Deus, Por isso que a arca da aliança é símbolo da presença de Deus. A arca da aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, por dentro, por fora, também tinha ali um pote com o maná que Deus mandou lá em Israel, provisão de Deus, uma lembrança daquilo que Deus ele fez, da provisão, da grande provisão do Senhor enquanto o povo esteve no deserto, que foi 40 anos, não foi pouco tempo, foi muito tempo, Em todo o tempo ali o povo de Israel sendo sustentado pelo pão dos anjos. E ali também estava a vara de Arão. Nos revela a Bíblia que a vara de Arão que floresceu, imagina você um cabo de vassoura que você nem sabe de qual é a origem daquela madeira, e Deus, para confirmar o ministério sacerdotal na vida dos levitas, da tribo de Levi, ali fez então com que a vara de Arão, que Arão era o representante da tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, fez com que ela florescesse, uma vara velha, uma vara morta, de madeira morta, ali milagrosamente floresce, e era uma amendoeira, e a Bíblia diz que dá flores e até produz amêndoas. Tamanho foi o poder de Deus para confirmar o ministério sacerdotal para a tribo de Levi. Então ali continha ali a palavra de Deus, o decálogo e esses objetos, e era uma representação ali de Deus na terra. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório, tinha ali por cima a figura de 2 querubins, 2 anjos com as asas abertas, um virado para frente, um virado para o outro, e ali nessa tampa se fazia também sacrifício anual, ou seja, uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia ali um sacrifício derramando sangue de um novilho, de um cordeiro inocente, um cordeiro que não poderia ter mancha, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ter defeito algum.
e aquele animal inocente, aquele cordeiro, ele era morto e o sangue era esparramado naquela parte de cima da arca, né, chamada propiciatório, e o sangue daquele animal inocente fazia expiação pelo pecado, para que o povo de Israel não fosse alvo, né, da destruição por causa do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente vê algumas vezes, né, a Arca da Aliança em ação, né? Os sacerdotes ali, quando estavam ali junto do Rio Jordão, Josué estava na direção do povo de Deus para então entrar na terra prometida após 40 anos no deserto. E Deus deu a direção, né? Era para o povo jejuar, era para o povo se santificar, que milagre ia acontecer. E Deus falou, olha, primeiro vão os sacerdotes na frente, os sacerdotes e os levitas vão à frente com a Arca da Aliança. Eles vão entrar no Rio Jordão. E aquilo que eu fiz com Moisés, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Eu vou ser com vocês, israelitas. Aleluia. E quando os sacerdotes ali levando, junto com os levitas, a arca do Senhor, e eles colocaram o pé no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Rio Jordão, que estava transbordando, estava de uma maneira que não dava para passar a pé e nem a nado, porque era época de cheia, e a Bíblia diz que o rio ele para de correr, as águas se amontoam, acontece como se a mão de Deus ali, a poderosa e gigantesca mão de Deus fosse colocada no meio do rio, impedindo o rio de seguir o seu fluxo, né? Fazendo uma parte de baixo se secar ali das águas do rio. E a Bíblia diz que milagrosamente o Senhor opera esse milagre para o Rio Jordão e o povo de Israel passa, né? E ali, depois que todo o povo passa, os sacerdotes então com a Arca da Aliança termina a sua travessia. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Arca da Aliança sempre representou a presença de Deus, né? Mas, amados, nós precisamos entender uma coisa, né? Deus deu ali a direção para Josué e o povo em tudo foi obediente. O povo se circuncidou porque muitos não estavam circuncidados, muitos ali não tinham uma marca da sua consagração a Deus, da sua separação para Deus. Então ali o povo obedece a Deus em tudo, o povo ali jejua, o povo ali se santifica, amado, e a bênção de Deus na Bíblia sempre está atrelada à nossa obediência a Deus, amém? Assim como a maldição de Deus também está atrelada à desobediência e à rebeldia contra Deus, amém? Amados, determinado momento, a Bíblia Sagrada estava em Siló, a Bíblia estava sobre a proteção de um sumo sacerdote chamado Eli, nos dias ali que Saul ainda não era o rei, né? Nos dias que ainda não tinha reis em Israel, né? Mas estávamos já perto do primeiro rei de Israel que veio a ser Saul, né? A Bíblia diz que ali o sacerdote Eli, ele era um sacerdote que não estava obedecendo a Deus, não estava se santificando, não estava pondo, né, ali em Israel, não estava pondo o povo de Israel para se santificar, para obedecer a Deus. A Bíblia diz que os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram responsáveis ali pelos trabalhos dentro do tabernáculo também, eles eram infiéis. A Bíblia vai chamar eles de filhos de Belial, que é como se fossem filhos do diabo. Olha só, imagina, filhos do diabo trabalhando na casa de Deus, né? Eles ali se prostituíam, a Bíblia diz, na porta do tabernáculo, com as mulheres do povo, né, de Deus. Ali era Israel estava num momento muito sombrio, amém, por causa da sua desobediência e infidelidade. E a Bíblia diz que eles saíram a peleja contra os filisteus, o povo filisteu sempre ali, que Deus sempre suscitando o povo filisteu para combater Israel, para ver se Israel se aprumava, se colocava na posição. E a Bíblia diz que o povo israelita saiu para a batalha contra os filisteus, né? E 4.000 homens foram mortos dos israelitas, e eles voltaram para trás, abandonaram a batalha. E a Bíblia diz que o povo de Israel então se lembrou da Arca da Aliança. Não, a Arca da Aliança é poderosa, a Arca da Aliança vai fazer a gente
receber a vitória. E a Bíblia diz que então eles mandam trazer a arca da aliança, né? E Ofni e Finéias estavam ali no cuidado, eles vêm com a arca da aliança, e quando a arca da aliança chega ali no meio do acampamento, do arraial militar de Israel, eles que é um estrondo tão grande, que o barulho que eles fazem é tão grande que os filisteus ficaram até atemorizados. E ali um dos capitões dos filisteus até repreende eles e fala: vocês têm que ser homens, filisteus, vamos à batalha, não vamos desistir, né? Não importa se os deuses vieram na terra ali do acampamento do israelita, nós vamos ter que combater eles. E a Bíblia diz que então Israel vai para a batalha sem se consagrar, sem se santificar, sem quebrantamento, sem arrependimento, né? E eles usam a arca da aliança como um amuleto, e a Bíblia diz que eles sofrem uma segunda terrível derrota, e dessa vez cerca de 30.000 israelitas são mortos. Amados, porque não adianta, amados, a gente ter a palavra de Deus como amuleto. Tem muita gente que faz a Bíblia Sagrada como amuleto, amém? E deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, no alto de uma estante, numa prateleira alta. Amados, a Bíblia não pode servir para nós de amuleto, amém? Nós temos que ler a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra, ser fiel ao Senhor, ser fiel à palavra. Amém? Deus não se agrada de amuletos, amém? Tem gente que pega sal grosso, ferradura, isso e aquilo, usa tantos amuletos e pensa que vai trazer boa sorte, pensa que vai trazer a bênção de Deus. Não adianta, mas a gente ter a oração do Pai Nosso, ter uma oração escrita na carteira, não adianta, isso é amuleto, amados. Deus, ele não se agrada de amuleto, Deus não se agrada de superstição religiosa. Amém? Deus não se agrada disso, amados. Deus não se agrada de imagens, de ídolos. Amados, nós temos que entender o que agrada a Deus, amado, é buscar a sua presença. Amém? Aleluia. E Israel foi devastado, os filisteus acabaram tomando a arca da aliança. Só que eles sofreram, pagaram preço pela sua irreverência de terem pego a arca da aliança. Depois mandaram de volta a arca da aliança para Israel. E no que mandou a arca de volta para Israel, ficou na casa de um sacerdote chamado Abinadab, né, como está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Observa que 20 anos ficou a arca da aliança na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que somente havia lamentos em Israel, amados. Não há nenhum indício da bênção do Senhor sobre a casa de Abinadab. E eu quero dizer para você, amados, olha só, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, estava na casa de um homem também que era sacerdote. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Na casa dele nada aconteceu. Foram 20 anos a arca esquecida ali, a arca deixada ali. E eu quero dizer para você, né, que há um contraste. Nós lemos o texto em 1 Crônicas que a arca do Senhor entrou na casa de Obed-edom, porque Davi tentou levar a arca de Israel, né, da onde estava, lá em Kiriat Jearim, para Sião, né, a cidade de Sião que Davi havia edificado. E a Bíblia diz que eles não levaram do jeito que convinha a arca da aliança, né? Deus tinha dado uma prescrição sobre como conduzir, como manusear a arca da aliança com o nosso Deus. Tem que ser na obediência. O nosso Deus trabalha com obediência. O nosso Deus é um Deus de detalhes, sim, né? E Deus já tinha instruído várias vezes como manusear a arca, e não houve uma reverência. E ali, né, o filho de Abinadab, Uzá, ele vai tocar a arca. Ele ali podia ter uma intenção boa de segurar a arca, porque os carros de boi tropeçaram, e a Bíblia diz que ele morre ali. O Senhor ali o fulmina, e Davi se entristece e manda então a arca da aliança para casa de Obed-edom. E a Bíblia relata, a Bíblia frisa que
nesse período, curto período de apenas 3 meses, a casa de Obed-edom foi abençoada. E por que a casa de Obed-edom foi abençoada? Aleluia. O Espírito Santo vai nos dizer que Obed-edom, ele era também, né, um levita que amava muito ao Senhor. Ele tinha prazer pela palavra de Deus, prazer pela presença do Senhor. Amém? Ele tinha reverência para a presença do Senhor. Mas, pastor, como que a gente prova isso? Amém? A gente prova isso, né? Em Deuteronômio 28 fala que o Senhor envia a bênção àqueles que atentamente ouve a voz do Senhor e tem o cuidado de obedecer todos os seus preceitos. Tem prazer nos seus preceitos e mandamentos, amém? Então a bênção só vem para aqueles que amam a Deus e que têm prazer em obedecer ao Senhor, amém? E consequentemente você vai ler aqui o livro de Crônicas, você vai ver que ele pede para Davi para seguir a harpa, para continuar do lado da Arca da Aliança, e ele vai servir no templo de Deus, ele vai ser um levita no templo de Deus, ele vai ser um cantor no templo de Deus, e a Bíblia diz que mais para frente ele vai ser responsável, né, por mais de 30 pessoas no templo, no serviço a Deus, aleluia. Isso mostra que ele amava muito ao Senhor, amém? E por isso a sua vida foi abençoada. E aqui que eu quero, aleluia, chegar com você, em nome de Jesus, amém? O salmista Davi, ele disse assim certa vez: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Em outras palavras, deleita-te no Senhor, tenha deleite, prazer na presença de Deus, e o Senhor abençoará toda a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus quer te abençoar, assim como Ele teve o prazer de abençoar Obed-edom, a sua casa, a sua família. Deus quer ter o prazer de abençoar também você, a sua casa, a sua família. Portanto, tenha o prazer de estar na presença de Deus, o amor a Deus e a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, decida ser, aleluia, como a casa de Obed-edom, e você terá a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Receba essa palavra no teu coração, amém? Que nós vamos ter, aleluias, o coração de Obed-edom, aleluias, que recebeu a Arca da Aliança, a presença de Deus na sua vida com alegria, aleluias, com temor, e a partir de então viu a sua vida ser abençoada, viu a sua casa ser abençoada, amém? E eu convido você a fazer um momento de oração comigo. Pai, eu quero te glorificar pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor. Ah, meu Pai, a tua presença é o nosso bem mais precioso, Pai. Nada, Senhor, tem valor, meu Pai amado, para nós, sim, se a tua presença não estiver conosco, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos, Pai, mais do que a água que sacia nossa sede, mais do que o pão que sacia nossa fome, Pai amado. Nós precisamos da tua presença, Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, meu Pai amado, oh, meu Pai querido, a entender, meu Pai, a importância que existe, Senhor, meu Pai amado, na tua presença, no teu Espírito Santo. Hoje a Arca da Aliança não está mais entre nós, Senhor. Ah, meu Pai, mas o teu Espírito Santo está entre nós, Senhor. Porque Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Espírito Santo. Ele estaria para sempre conosco, até a sua volta, até o seu retorno. Pai, nos ajude, meu Pai amado, oh, Senhor, a nos deleitar na tua presença, a sermos fiéis a ti em tudo, como Obed-edom foi, Pai. Temente, aleluias, fiel ao Senhor em tudo, para sermos, Senhor, abençoados, para termos a nossa casa abençoada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Convido você a compartilhar essa mensagem da palavra de Deus para que muitas mais pessoas sejam abençoadas, amém? Aleluia, e tocadas também, assim como eu tenho certeza que você foi, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, amém? E até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, um grande abraço, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus.